Então, pessoal, sejam bem-vindos aí, boa noite. Primeira aula, né, aula de doutrina. Eu e o Matheus Ferro, a gente teve essa iniciativa aí. Acho que a maioria do pessoal aqui, eu não conheço todos, mas a maioria já teve catequese, né, já passou pela catequese, talvez já tenha recebido os sacramentos. Mas a aula de doutrina, a doutrina da fé católica, ela não é uma coisa só pontual para um período da nossa vida, né? A gente tem um período de iniciação cristã, mas a gente precisa estar sempre estudando, né, para a gente ter as verdades muito claras, né? Para que a gente consiga também, de algum modo, né, viver e ajudar também as pessoas. Então, um pouco dessa ideia, desse intuito. As aulas, a gente está baseando, vou mostrar aqui esse livro, que chama A Fé Explicada. Esse livro é de um sacerdote americano que chama Léo Tracy. E quem quiser adquirir, tem ali, acho que é da editora Quadrante, é fácil de comprar, ele não é muito barato, mas também acho que a gente consegue aí, né, de repente encontrar aí pela internet, PDF, tem algumas aulas até no YouTube, e tem um material, assim, muito bom, porque a fé explicada, como o próprio título diz, como se fosse uma síntese, né, se não me falha a memória, 30 e tantas aulas, capítulos, é a síntese e de uma linguagem muito simples. Então, assim, a pessoa, independente do nível acadêmico, conhecimento, idade, ela consegue entender, assimilar. Então, a gente está usando um pouco, muito desse livro para basear nossas aulas. Então, hoje a gente vai ter aula número 1, até tá errado ali, a gente vai tratar só do capítulo 1, porque o capítulo 1 e 2 é muito, muito assunto para a gente, para o tempo que a gente tem. E, basicamente, sobre... Peraí. A aula 1, o título, né, o tema dessa aula é o fim da existência do homem, né? Então, você pode parar para pensar, poxa, o fim da existência do homem, o homem vai acabar, o homem vai ser extinto? Não, o fim no sentido da finalidade. Por que o homem existe, né? Então, todo mundo acho que já deve ter pensado em algum momento da vida e ter se perguntado, né, por que Deus me criou? Por que eu existo? E acho que, independente da fé, da cultura, do local, todo mundo já deva ter se feito essa mesma pergunta e pensado assim, poxa, será que eu sou um acidente biológico? Será que eu sou um acaso de um processo evolutivo e, sei lá, aconteceu, né? Aconteceu da gente estar aqui, da raça humana existir. E se perguntar assim, né? São umas perguntas até meio filosóficas, né? Por que eu tô aqui? Por que eu existo? Né? Será que eu sou só um grão de poeira insignificante no meio de um universo, né, gigantesco? E outra, né, a gente que já tem assimilado um pouco da fé cristã, né? Será que a gente foi criado por um Deus? Como que é esse Deus, né? Será que a gente foi criado por um Deus meio indiferente ou um Deus, sei lá, um Deus mau, castigador? E a gente se pergunta, né? Porque no final das contas a gente está buscando um sentido, um propósito maior, né? Então, para que Deus nos fez, né? Por que eu estou aqui? A igreja, o catecismo da igreja, né? O catecismo, para quem não sabe, é o livro em que se concentra toda a verdade da igreja, né? Tudo que a igreja pensa, tudo que a igreja tem de tradição. E a igreja, no catecismo, ela responde, né? Trouxe até a frase. Por que eu estou aqui? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Poxa, uma frase muito, muito legal, muito bonita. Mas o que isso significa, né? A gente consegue entender essa frase a partir de duas vertentes. A primeira delas é com um olhar divino, né? E um outro humano. O divino é entender que Deus nos fez para mostrar a sua bondade. Então, o motivo, né, a resposta para essa pergunta, o motivo da criação do homem é o próprio Deus. Tá um pouco confuso? Então vamos explicar um pouco melhor, né? Se Deus é perfeito, tudo aquilo que ele cria, né, tudo aquilo que
toda a sua ação também precisaria ser perfeita, né? Vocês concordam comigo? Então, existe uma razão. Então, Deus, que é perfeito, criou o homem que é imperfeito, mas com o sentido de completar a sua obra, mostrando a sua bondade. Existe uma frase de Santa Elizabeth da Trindade que ela fala, né? Somos o louvor da glória de Deus. Então, resumidamente, Deus que é perfeito cria o homem que é imperfeito, mas manifesta e solicita ao homem que se manifeste a sua bondade, para que o homem que é imperfeito passe a ser perfeito como Deus é. Então pode parecer uma coisa um pouco confusa, mas é algo muito simples, né? Porque só existe uma razão infinitamente perfeita para se fazer uma coisa, que é fazer por Deus. Então nós, homens, que somos imperfeitos, fomos criados por Deus, qual que é o caminho que nós temos para tornar-nos perfeitos, de algum modo? É fazer tudo o que nós fazemos por Deus, por amor a Deus, né? E nessa ação de perfeição, nós aí sim, né? Aí justifica-se a criação do homem, né? Enfim, e esse próprio Deus que é perfeito. E aí, esse é um olhar um pouco mais divino. E se a gente for ter um olhar um pouco mais humano, a gente consegue entender, a partir também dessa frase, essa segunda parte, né? Que Deus fez-nos para participar da sua vida bem-aventurada, ou seja, participar da sua felicidade no céu. Então, vamos pensar assim, ó, como que eu sei que uma pessoa ela é bondosa, né? Por exemplo, Mateus é uma pessoa muito boa, muito bondosa. Como que eu posso dizer isso? Geralmente, uma pessoa bondosa, a gente acredita que a pessoa é bondosa quando ela reparte aquilo que ela possui, né? Então, se ela tem bens materiais, ela reparte, né, para o outro. Se ela tem um conhecimento, ela reparte para os outros. Enfim, né, se ela possui qualquer coisa, bens espirituais e materiais e dons, ela pode repartir, doar isso para o outro. Então, se a gente fala que Deus é bom, né, e num desígnio de pura bondade, a gente entende que Deus, ele reparte a nós, os homens, o que ele possui, né? E o que que Deus possui, né? Além do seu infinito amor, a, né, a sua, no seu DNA imortal, né? Então, o homem, né, quando Deus cria o homem, ele o faz com uma alma imortal. Então, nós podemos entender que a bondade de Deus se reflete também na nossa, é, na nossa alma, fundamentalmente. E aí trouxe um exemplo que o próprio sacerdote, o Léo, ele explica através de um exemplo de um soldado, né, falando dessa questão do céu. Um soldado que foi mandado para uma guerra, para uma batalha muito distante do seu país de origem. E a forma que esse soldado tinha para se corresponder com a sua família era através dos jornais. Então ele via os jornais, né, que a família enviava, e quando ele folhava o jornal, sei lá, por um acaso, enfim, ele olha para uma moça e se encanta por ela, se apaixona, né? Olha para aquela moça linda, exuberante, e por um acaso, né, por uma coincidência muito feliz, ele encontra o endereço dessa moça, que ele nem conhecia pessoalmente, mas ele conhece através daquele jornal. Então ele passa a corresponder, a mandar cartas e conversar com essa moça, né? E do tempo que ele fica nessa batalha, mais ou menos uns 2 anos, ele corresponde e conversa com essa moça através de cartas e pensava assim, bom, eu preciso fazer tudo aquilo que eu faço, o meu dia a dia, as batalhas, enfim, tudo que eu pensando nessa moça pela qual eu quero me casar. Então, a partir desse momento que ele se apaixona, ele muda totalmente a sua postura. Até que, enfim, passado 2 anos, ele encontra de forma física, né, com aquela mulher, se casam e podem ter uma união perfeita, um encontro perfeito. É claro que isso é um exemplo
imperfeito, né? Mas a gente pode entender essa analogia um pouco da nossa relação com Deus aqui na Terra. Então, felicidade para nós, homens, né, homens e mulheres, enfim, toda a raça humana, a felicidade é possuir a Deus. Então, nós aqui na Terra, nós temos como nos relacionar com Deus de uma forma muito próxima e corrigir a nossa postura, sempre visando o céu, que é a eternidade, né? Que é esse encontro definitivo que nós teremos um dia, né? Com Deus, porque nós somos feitos para o céu. Então, respondendo mais uma vez a pergunta, por que que estou aqui? Por que que eu estou aqui? Por que que eu existo? Por que você existe? Porque nós somos feitos para o céu, né? E Deus cria-nos e nós mesmos imperfeitos podemos, né, alcançar através das nossas obras a perfeição para assim, né, voltarmos a Deus. Então, a gente poderia até pensar, né, uma coisa que eu não citei, poxa, se Deus cria a gente para dar glórias a Deus, Deus seria egoísta, né? Não sei se é uma coisa que já passou pela cabeça de vocês. A resposta é óbvia, não, porque o egoísmo é um defeito humano. E a gente também não pode pensar em Deus com a nossa limitação humana, né? Como se ele fosse um de nós. Então, não, né? Deus nos faz para mostrar a sua bondade, para manifestar a sua bondade, e, inclusive nós precisamos contar com a sua graça, né, para nos aperfeiçoarmos e, enfim, completar a sua obra. E a gente tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu passar aqui o slide. Diante disso, então eu sei que nós somos feitos para o céu, para a eternidade. Então o que eu devo fazer diante disso? Então a gente pode pensar que o céu é só um lugar que depois que eu morrer eu vou lá me encontrar com os, sei lá, com o pessoal que morreu lá, meus entes queridos, meus familiares. Como se o céu fosse uma simples reunião de família, né? Morta. E não, né? O céu não é isso. O céu é nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Então, se na Terra estamos na presença de Deus, de algum modo, nós podemos viver o céu na Terra. Então, a gente pode dizer que o céu não é, na verdade, um lugar, né? A gente olhar para o céu onde tem nuvens, aquela coisa toda. Mas é um estado de espírito, né? É onde a nossa alma pode estar na presença de Deus. Só que nós só vamos conseguir estar na presença de Deus de forma, assim, mais perfeita e mais unido a nossa alma junto de Deus, né? Quando nós alcançarmos enfim, né? Depois da morte definitiva, e se, né, a gente conseguir alcançar o céu. Então, no final das contas, o céu é a presença de Deus, e no céu é Deus que importa, é a presença que importa, né? Então, a gente tem que pensar no céu dessa forma. E nós só vamos conseguir, né, nessa plenitude, estar unidos a Deus, se um dia, né, a gente começar a amá-lo ainda nesta vida. O que isso significa? Lembra da historinha do soldado que eu contei? Imagina se esse soldado se encanta por aquela moça do jornal e decide não mandar nenhuma carta para ela. Não agiu, né, diante daquela paixão. E vamos supor que ele mandou cartas, mas no meio do caminho, ele desistiu. E vamos supor que mesmo que ele tenha conversado e, né, e namorando um pouco à distância, assim que ele chegar para conhecê-la, ele também desiste, né? Ele volta atrás, não quer conhecê-la. Enfim, muito, né, do que aquele soldado fez e a postura que ele mudou pensando naquela moça, né? Olha, de repente não vou me relacionar com prostitutas porque eu quero, né, amar melhor aquela mulher que um dia será minha, que um dia eu me encontrarei com ela. Ou então, poxa, eu não vou, né, ficar de conversa ou fazer amizades com outras mulheres. Eu vou, enfim, focar no meu trabalho, no meu estudo, na minha vida espiritual. Vou me tornar uma pessoa melhor, um homem melhor para corresponder àquele amor. Enfim, se ele tivesse desistido
e não ter feito nenhuma ação, né, concreta, aquele coração, o coração daquele soldado não estaria preparado para encontrar e se unir perfeitamente com o coração daquela mulher, né? Então, assim, o nosso coração também precisa, aqui nesta vida, corresponder a esse amor de Deus. Então, a gente precisa, né, dentro da nossa vida, do nosso trabalho, mesmo que nós ainda não morremos e não estamos no céu face a face com Deus, mas buscar viver e agir, né, tudo por ele e com a intenção de um dia encontrá-lo de forma definitiva. Para aquele que entra na eternidade sem amor de Deus em seu coração, o céu simplesmente não existirá, porque o céu é o próprio Deus, é a presença de Deus. Então, por isso, né, para nós amarmos cada vez mais a Deus, nós precisamos primeiro conhecê-lo. Ninguém consegue amar o que não se conhece, né? Então, como que eu vou, aquele soldado, para ele poder amar aquela moça, ele primeiro precisou conhecê-la, né? E conhecê-la trocando cartas e falando de si, escutando ela falar, né, um pouco dela, e ver fisicamente. Então, dar-se a conhecer. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais a Deus. E por isso que a gente faz a catequese, né? Por isso que a gente faz as aulas de doutrina, por isso que a gente vai à missa e escuta o evangelho, que é o próprio Cristo, né? Então, a gente está conhecendo essa pessoa, se dando a conhecer, para assim fortalecer um pouco do nosso amor. E aí tem até uma frase, enfim, né? Acho que até para completar um pouco mais essa ideia, que nós, para provarmos o nosso amor a quem a gente ama, a gente precisa fazer o que agrada aquela pessoa, né? Então, corresponder ao amor de Deus, de certo modo, é fazer aquilo que ele espera que nós façamos. O amor de Deus, aqui trouxe essa frase, ele não está sobretudo nos sentimentos. Amar a Deus não significa que o nosso coração deva dar saltos cada vez que pensamos nele. Algumas pessoas poderão sentir o amor de Deus de modo emotivo, sem dúvida, mas isso não é o essencial, porque o amor a Deus reside na vontade, né? É como aquele soldado que ele poderia estar sentindo a flor da pele todo aquele sentimento por aquela moça, mas aquilo não importava. O que importava era o que de concreto ele fazia por amor àquela moça, né? Era como ele respondia a esse amor. Então nós provamos o nosso amor a Deus não pelo que sentimos por ele, mas pelo que nós estamos dispostos a fazer por ele. Então, no final das contas é isso, né? Então, até para quem namora, para quem tá noivo, para quem vai casar, quanto mais, né, se ama a noiva, mais você vai amar ela quando se casar, né? E vice-versa. Quanto menos você ama, menos. E por isso que existem casais muito mais, de algum modo, felizes e unidos, né? E que se amam do que outros, porque não se deram a conhecer e não se aprofundaram no amor. Então, com Deus é a mesma questão. É conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E no final das contas, o céu é uma recompensa sobrenatural que a gente alcança quando a gente vive a vida sobrenatural. E essa vida sobrenatural é conhecer, amar e servir a Deus sob o impulso da graça, né? Com a ajuda de Deus. Então, é um pouco dessa ideia. E aí, aqui, para a gente acelerar, outra pergunta, né? Então, quem que me ensinará, né? O que que eu devo fazer e quem me ensinará a fazer? Tem outra historinha aqui também muito legal que ajuda a compreender, de um operário que, enfim, trabalhava ali na indústria, e aí o dono da indústria chega com uma máquina, assim, parecendo um monstro, cheio de botões, e ele precisava operar aquela máquina. E aí o dono deixa ali um manualzinho para ele. Dificilmente, e aí ele olha para a máquina, né, aquilo lá tudo, e falou assim, porra, esse manualzinho aqui não vai ser suficiente para eu conseguir controlar, manipular essa máquina. Eu precisaria de ajuda, de alguém para vir aqui, de né, sei lá, um técnico, de um assistente, de alguém que soubesse fazer para me ensinar diretamente. Então a gente entende que Deus, que quer ser conhecido, que quer, né, receber o nosso amor, ele envia o seu filho para nos ajudar, para nos ensinar a como conhecê-lo, a como amá-lo. Então, Jesus deixa, né, Deus deixa o seu filho
e para que a gente possa segui-lo, seguir os passos dele de forma literal, né? Para que a gente aprenda com ele a amar muito mais a Deus. Então, quando Jesus morre, inclusive, né? Morre e, enfim, ele morre, ressuscita e depois ele deixa fisicamente, né? Entre nós, presencialmente, e quando ele sobe aos 40 dias depois da ressurreição. Mas, ao mesmo tempo, ele permanece conosco até o fim dos tempos de outra forma, né? Como corpo místico. Então, aqui a gente entra num conceito, né? Esse corpo místico que é sustentado pelos 12 apóstolos é um corpo, como fala, místico, ou seja, é diferente de um corpo físico. Se a gente for pensar na sociedade, né? A sociedade também é um corpo social. E as células são as pessoas que estão nessa sociedade. Então, se a gente for pensar nesse corpo místico, também é composto pelas pessoas que foram batizadas e a cabeça desse corpo é Cristo, é Jesus. O Espírito Santo é como se fosse a alma desse corpo. E a voz que guia, né, esse corpo místico é a voz de Cristo. E esse corpo místico tem um nome que é a igreja. Então, é isto que o Catecismo da Igreja nos ensina a recordar. Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, que é a igreja. Ele faz isso através do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. E, para que tenhamos bem às mãos as principais verdades ensinadas por Jesus Cristo, a igreja resume numa declaração de fé que a gente pode dizer, né, chama de credo, né, ou de creio, ou símbolo dos apóstolos, que é mais ou menos um resumo do que esse corpo místico, do que essa igreja acredita. Então, até o próximo slide, tem aqui sobre o credo, né, ou símbolo dos apóstolos, que é uma oração muito antiga e que data dos primeiros dias do começo do cristianismo. Então, existem, né, não se tem certeza como ela surgiu, data específica, mas é muito provável que os apóstolos, né, aqueles 12 homens que foram escolhidos por Cristo, por Jesus, que depois do Pentecostes, quando eles vão sair em missão, né, impulsionados pelo Espírito Santo para ir falar, anunciar, né, a Boa Nova, eles têm formulado uma espécie de resumo, de sumário das principais verdades que Cristo havia revelado a eles. Então, hoje, quando a gente reza na missa, né, o credo, a gente faz essa referência e é quase que a gente está, quase não, estamos de fato fazendo a mesma profissão de fé que os primeiros convertidos ao cristianismo faziam, né? Cornélio, Apolo, Áquila, Priscila, enfim, alguns nomes dos primeiros cristãos convertidos. E essa declaração eles usavam muito para aquelas pessoas que estavam se convertendo antes de se incorporarem de fato ao corpo místico pelo batismo, né? Então é pelo batismo que a gente é incorporado a esse corpo, a essa igreja. Então nós rezamos o credo. E a partir do credo, a gente tem algumas revelações que a gente consegue compreender, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então é fácil compreender que, né, nós somos filhos desse Deus e que ele é todo-poderoso, ele detém todo o poder, enfim, e tantas outras citações do credo. Mas algumas outras são um pouco incompreensíveis, ou seja, estão acima da nossa razão. Por exemplo, quando a gente fala, né, nasceu da Virgem Maria, poxa, como que o Espírito Santo concebeu? Enfim, humanamente não se pode explicar. Está acima da nossa razão, mas é uma revelação e algo que nós cremos, né, como o credo próprio diz. E aí a gente entra num papo legal, que são as revelações divinas. O que são revelações divinas? Revelações, o próprio nome já diz, que retirar o véu. E revelação divina, né, é aquilo que são as verdades reveladas por Deus. Então a gente tem as revelações pré-cristãs.
desde Adão, né, quando cria, né, Deus cria o mundo, Adão, Eva, desde Adão até a vinda de Cristo, nós falamos que tudo aquilo que Deus revelou pelos profetas, por Moisés, por Abraão, são revelações pré-cristãs. Depois vem as revelações cristãs, que são as verdades que nós conhecemos diretamente pela pessoa de Jesus Cristo, por meio dos apóstolos e sob inspiração do Espírito Santo, né? Quando a gente lê o Evangelho, aqueles apóstolos escreveram sobre inspiração do Espírito Santo. E também nós temos as revelações privadas. E elas não fazem parte do depósito da fé. Arthur, não entendi. Resumidamente, até a morte do último apóstolo, São João, não há mais verdade, enfim, que Deus precisou revelar no sentido da fé e que a gente precisa acreditar, né? Até São João, tudo foi revelado. Tudo aquilo que Deus precisava revelar já foi revelado, através da vinda de Cristo e anterior a isso. E o que aconteceu depois, ou, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, o Papa declarou, né, que Nossa Senhora, de fato, foi assunta ao céu. Não é uma revelação nova, apenas o Papa disse que isso aconteceu de fato, ele está publicamente dizendo aquilo, mas baseado na verdade que já foi dada a conhecer na revelação cristã. Então, isso é um dogma. Então, a gente acredita de forma cega, né? Assim, de forma confiante. Então, a gente não questiona. No entanto, revelações privadas, elas não fazem parte da nossa fé. Então, a gente não cai em heresia quando nós não acreditamos. Por exemplo, quando tem a aparição de Fátima, Nossa Senhora, os três pastores, né, os pastorinhos, é uma revelação que a gente não, óbvio que seria um pouco de tolice não acreditar, porque existem muitas evidências, mas quem não quer acreditar também não incorre em uma heresia, né? E pela questão do tempo, espero que esteja ficando um pouco mais clara, só para a gente encerrar, a revelação divina completa é a junção da Sagrada Bíblia, da Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. O próprio Deus inspirou aqueles autores a escreverem aqueles livros. Então, a Bíblia não erra, porque foi Deus quem escreveu através daqueles autores, em união também com a tradição da igreja, né? Então, a gente sabe que tudo que Jesus ensinou, nem tudo está na Bíblia de forma escrita, porque existem revelações que foram passadas de forma oral, né? Então, tem até uma brincadeira, né, que fala assim, não está na Bíblia, né? Ide e escrevei livros. Não, ide pregar evangelho. A pregação, muitas das pregações foram feitas de forma oral. Então, esse conhecimento oral, a igreja entende como a tradição da igreja, né? Tanto porque a Bíblia, sei lá, a gente tem ela há poucos anos, né? E Deus não se revelou antes, né? Então a gente também conta e acredita na tradição da igreja, e unindo a Sagrada Escritura com a tradição da igreja, nós temos a revelação divina completa. E o que está fora disso não faz parte da revelação divina, né? Então, sei lá, se eu fui dormir, sonhei, Deus me revelou alguma coisa, poxa, legal, pode ser verdade, mas a gente não é obrigado a acreditar, porque é uma revelação privada. Isso está fora da Sagrada Bíblia e da tradição da igreja. A Bíblia, claro, todo mundo conhece, é fácil de acessar, de ter acesso a ela, e a tradição da igreja é o próprio catecismo da igreja, né? O próprio catecismo traz esse conhecimento da tradição, né? Tentou, enfim, compilar de forma textual também um pouco dessa tradição para que a gente possa seguir, né? De forma a não incorrer em erros. E é isso. Eu finalizo por aqui, e aí eu quero perguntar aí, quem tiver tempo, quem precisar sair também sem problema, se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro ou se ficou muito confuso. E fiquem à vontade. Ou comentários também, enfim.
Ninguém? Tranquilo? E aí, Gui, tudo bem? Apenas elogios. Ô, louco. Ninguém tem uma crítica, pô. Tô esperando as críticas aqui. Eu tenho uma dúvida. No meio de toda a revelação, onde que entraria, tipo, a questão do magistério? Então, o magistério da igreja, a gente entende ele como parte da tradição, né? A, a palavra, né, magistério tem a ideia enfim, do estudo, né, do que a igreja, enfim, os próprios doutores da igreja e tudo mais. Mas só que é sempre não é uma nova revelação, mas é como se fosse luz aquilo que não estava, que as pessoas não estavam, né, se dando conta daquilo. Então, a gente entende como também parte da tradição da igreja. Mas é sempre assim, o magistério, ele ou ele engloba um pouco da tradição, ou ele engloba um pouco do evangelho mesmo, né?